Boa noite. É muito, muito, muito bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Confesso que a experiência de estar falando para pessoas, para gente em casa, é nova, então traz um pouquinho de insegurança, traz um pouquinho de Jesus, sei que eu vou fazer direito. O pessoal está me vendo lá na televisão, e agora, meu Deus, vai dando aquele frio, vai dando aquele gelado na espinha. As irmãs que cantam, sabe? Vim até já pronta para cantar, já pode, se eu estiver aceitando o currículo, o meu está aí, tá? Vim para poder vocês verem que eu tenho como vir bonitinha de preto também. Então, irmãos, é um tema muito interessante. Quando a Simone me passou a temática, ela mexeu muito comigo, porque a gente tem vivido um tempo de pandemia, né, de isolamento social, a gente tem vivido um tempo em que as pessoas têm se sentido sozinhas, as pessoas têm se sentido só, muitas das vezes. E quando a Simone me deu esse tema, você não está só, um turbilhão de coisas se passou pela minha cabeça. Eu comecei a pensar em pessoas, eu comecei a pensar em personagens bíblicos, e me veio Elias, me veio o próprio Jesus na cruz, e aquele turbilhão de coisas na minha mente. E eu, Senhor, o que o Senhor quer falar através disso? Deus, a gente está no mês de campanha, né, contra o suicídio. Toda live que você vê na televisão é falando sobre isso, é sobre o sentimento de abandono, de rejeição. E você vai olhando e você fala, Senhor, o que o Senhor ainda quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu traga nessa noite para as minhas irmãs? E olhando para esse tema, você não está só. Eu pergunto para vocês aqui, alguém que já se sentiu só? Levanta a mão. Eu já passei por inúmeras situações em que eu me senti só. Seja nas diversas situações, família, trabalho, escola, que você está no meio da multidão assim, você olha e fala, gente, tem tanta gente ao meu redor, mas eu estou me sentindo sozinha. Às vezes você está no meio de uma multidão e aquele sentimento de estar sozinho. Aqui no próximo slide, que eu não sei como é que mexe nisso, mas eu vou aprender agora. Peraí. Tem uma pergunta, você sabe o que é solidão? Vocês saberiam me dizer o que é a solidão? O que seria essa definição? O que é a solidão? A solidão, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe, é aquela pessoa ali que eu quero. Ela pode pegar qualquer um. A solidão, ela pode chegar para qualquer um. Mas o que mais me chama a atenção é que a solidão, ela não é a mesma coisa que isolamento social. A gente está vivendo num período agora de isolamento social. Eu coloquei essa frase aqui, eu aperto qual botãozinho aqui já? Setinha para baixo. Não confunda isolamento social com solidão. Isolamento social é estar só. A solidão é sentir-se só. Nesse período, nós já estamos quase 6 meses reclusos nas nossas casas, a maioria, né? Se bem que aqui em Guarulhos a gente não vê tanta gente reclusa assim, você vê bastante gente, né, na rua. Mas eu, pelo menos, tenho tentado o máximo ficar dentro da minha casa. E o fato de eu estar isolada socialmente, não estar nos meus núcleos sociais, isso não significa que eu estou só. Eu estou ali na minha família, eu estou ali, eu me sinto fazendo parte de um corpo, de um time. Mas a solidão, você pode estar no meio de várias pessoas que você ainda vai se sentir só. Você pode estar dentro de um estádio lotado que você ainda vai se sentir só. A solidão, ela chega, às vezes a gente fala assim, mas pega mais idoso, a solidão chega mais para quem está com depressão, ela pode pegar qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Por mais que a gente tente botar um estereótipo de solidão, quem sofre de solidão é esse tipo de pessoa. Não, ela pode chegar para qualquer um. A gente tem visto uma onda de pastores se sentindo solitários. Mas vocês sabiam que existe diferença entre solidão e solitude? Vocês conhecem essa palavra solitude? Vocês já ouviram falar sobre essa palavra solitude? Só sabe, pastor, o que é solitude? Não sabe o que é solitude? Eu acho muito interessante porque pouquíssimas pessoas conhecem essa definição. Solidão é o estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente dessa forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas.
Solitude é o estado da pessoa que está só, mas é uma condição de quem se isola propositalmente ou está num período de reflexão e de interiorização. A solidão não necessariamente ela é solitude. Eu me lembro que quando eu morava no Amazonas, eu morei numa ilha chamada Parintins e lá tem o pôr do sol mais lindo do mundo. Os meus momentos de solitude mais intensos foram na pracinha central da cidade, na qual eu sentava ali, sozinha, e eu olhava aquele pôr do sol e Deus ministrava profundamente ao meu coração. Eu sentava ali e eu ouvia Deus falando profundamente ao meu coração, e como era bom estar ali. Como era bom estar ali sozinha, sem ninguém ao meu lado, sem ninguém conversando comigo, mas eu estava ali amando estar sozinha, porque eu estava refletindo, eu estava analisando quem eu era, o que eu podia mudar. Só que a solidão, ela não é nesse lado positivo, não é esse lado poético. A solidão é o fato de você estar ali e se sentir desamparado, e se sentir abandonado, e se sentir excluído, e se sentir não pertencendo a algum lugar. O primeiro sentimento que a gente tem quando a gente está vivendo a solidão é o sentimento de não pertencimento. É de que eu não pertenço a lugar nenhum, eu não me encaixo a lugar nenhum. E aí começa a vir, mania de perseguição e tantos outros sentimentos negativos que vêm atrelados à solidão. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele fala o seguinte: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. E eu achei essa figura o máximo, porque ela mostra bem a diferença entre a solidão e a solitude. A solidão, você está ali, isso traz amargura, isso traz um desconforto. A solitude, ela traz uma introspecção, uma reflexão, um desejo de se conhecer, um desejo de se ouvir. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, e a pessoa falou para mim assim: às vezes eu tenho dificuldade de deitar cedo, porque eu tenho às vezes medo de ficar sozinho comigo mesmo. Então eu vou até o final da minha fadiga mais profunda para eu chegar na cama e apagar, porque eu tenho medo de estar sozinho comigo. E esse é um sentimento engraçado, estranho, confuso e tantas coisas que eu posso definir, tantas palavras eu posso usar para definir, mas é mais ou menos isso. Quando a gente pensa como Deus nos criou, e é algo que a gente tem que analisar, você não foi criado para a solidão. Deus, quando criou o ser humano, Ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só, não é bom, eu não quero isso para ele. Eu vou fazer para ele uma mulher que vai ajudá-lo, vai auxiliá-lo. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Você não precisa estar só. Na Bíblia, a gente tem inúmeros versículos que vão dizer para a gente que nós não estamos sozinhos. Tem inúmeras palavras de Deus confirmando, afirmando e dizendo: você não está só. Você não precisa estar só. Eu não te fiz para a solidão. Quando o homem foi criado no jardim, ainda no jardim, Deus ia visitá-lo todo dia na viração do dia. E Deus conversava com o homem. E Deus estava ao lado do homem. Só que o pecado entrou na humanidade. E ele fez essa ruptura entre o ser humano e Deus. Só que o amor de Deus, mais uma vez, Ele olhou para a gente e falou: não é bom que você viva só, eu quero me religar a você, eu quero me reconectar a você. E aí Ele envia o Filho dele para fazer essa ligação novamente. E durante todo o Antigo Testamento você vai ver Deus fazendo diversas maneiras para se reaproximar do homem, porque Ele entende que não é bom que o homem esteja só. E Deus, Ele não quer que você esteja só. Esse sentimento que você tem de que ninguém me ama, ninguém olha para mim, não é real. Deus não quer que você esteja só. Deus em todo momento chega para você e fala: eu estou do seu lado, eu te amo, eu quero cuidar de você, eu quero te dizer que você pertence a um lugar, você pertence a mim, você pertence a um reino, você pertence a um rei. Você não está abandonado, você não está sozinho. Eu coloquei aqui alguns versículos para a gente entender.
Mateus 28, quando Deus está dando uma missão para a gente, para nós que somos servos do Senhor, e Ele vai e começa a dar várias diretrizes para a gente, da nossa missão, do nosso comissionamento. Ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na sua missão, Deus não te abandona, Ele está com você até o final dos tempos. Salmo 145 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você está se sentindo distante, se você está se sentindo sozinho, invoque ao Senhor, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos que os invocam. Outro texto da Bíblia diz, em Isaías 41, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 146, eu botei o texto todo porque eu fui tentar selecionar um pedacinho e não consegui. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. E todo o texto ele vai falar sobre isso, sobre a presença real de Deus na nossa vida. A gente tem 24 horas por dia alguém que está do nosso lado. Mas eu coloquei aqui uma pergunta: por que mesmo sabendo disso, por que mesmo assim, eu sabendo de tudo isso, por que eu me sinto só? Por que as pessoas se sentem só, mesmo sabendo de tudo isso? Por que será? Eu tenho andado estudando um pouquinho, não sou psicóloga, eu acho que isso caberia melhor a Ruth, que é psicóloga. Eu não vou entrar no campo da psicologia, porque essa não é a minha área. Mas eu tenho lido bastante sobre, por alguns motivos pessoais, familiares, e eu tenho lido muito sobre isso. E eu tenho visto que grande parte do sentimento de solidão, ele vem pela uma falta de gerenciamento das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Grande parte desse senso de não pertencimento, ele está atrelado. Ele está atrelado a essa dificuldade da gente se entender, da gente se organizar, da gente se gerenciar, da gente gerenciar as nossas emoções. Tem uma frase de ele é psiquiatra, né? E muito conhecido, chamado Augusto Cury. No seu livro Proteja a Sua Emoção, ele diz o seguinte: a saúde emocional, a felicidade, a tranquilidade, o prazer de viver e a criatividade estão ao alcance de todos. Infelizmente, poucos a encontram, pois os procuram em lugares errados. Nunca se arriscam a explorar o incrível território da emoção e conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Muito do sentimento de solidão eu tenho observado e eu tenho lido um pouco sobre isso, e eu estou conseguindo constatar, mesmo que minimamente, na minha limitação, é que ele está muito atrelado às nossas expectativas e às nossas frustrações. Muito do que a gente se sente só é porque às vezes a gente bota expectativas em pessoas e a gente se frustra, então a gente se sente abandonado. A gente bota expectativa em situações e a gente não consegue, então a gente se sente não pertencendo àquela igreja, àquele lugar, àquele grupo social, e a gente acaba se sentindo só, porque muitas das vezes a gente não consegue gerir essas emoções, gerir esses sentimentos. Tem um texto, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Tem um texto que eu coloquei aqui que é bem interessante, que ele fala assim, olha: chorei por não ter sapatos de marcas, mas vi um homem agradecendo a Deus, mesmo sem ter pés. Queixo-me por Deus não ter me dado olhos azuis, mas eu vi um cego dando graças a Deus pela luz que ilumina. Fico com raiva quando caminho andando e me canso, mas vejo garotos acelerados, felizes nas suas cadeiras de roda. Tenho preguiça de me levantar da cama, enquanto existem pessoas lutando para sair de uma cama. Parei para refletir e vi que devemos agradecer por cada coisa que temos, seja ela nos momentos maus ou ruins, porque existem pessoas passando por piores dificuldades na vida. Tantas dificuldades que se levantam em nossas vidas e que nos fazem questionar.
se de fato não estamos sozinhos. Várias situações que nos frustram, várias situações que a gente passa no dia a dia, faz a gente pensar, será que eu estou sozinho? Poxa, eu não consegui esse emprego. Eu não consegui dar isso para o meu filho. Eu não consegui ter a casa que eu queria. Eu tenho amigos que vão para Paris. Brincadeira, tá, amiga? Não é nada contra vocês, não. Vamos, né, amor? Com 15 anos de casado, nós vamos. Tenho amigos que vão para Paris. Ai, eu não consigo. A vida é ingrata comigo. A vida é injusta. Ai, ninguém me ama. Ai, eu não faço parte dessa igreja. Eu entro na igreja e os irmãos não me dão um sorriso. Eu aceno a mão para a irmã e a irmã não fala comigo. Qualquer coisinha nos frustra. Traz na gente aquele sentimento de que eu sou abandonado. A insegurança dos dias tem feito com que a gente perca a noção de quem nós somos, do nosso valor, da nossa essência. E a tendência é só piorar, porque as nossas crianças, elas estão sendo criadas para não se frustrarem. Esses dias eu ouvi uma amiga dizendo que o filho dela podia comer o que ele queria, porque ele tinha que ter autonomia para escolher o que ele ia comer, senão ele ia se frustrar. Que tipo de criança que a gente está gerando, que não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com os seus sentimentos, não sabem ouvir um não. E qualquer motivo é motivo para se sentir abandonado, para se sentir excluído. Irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar, mas infelizmente a nossa sociedade hoje, ela está nos conduzindo a nos sentirmos sozinhos a todo momento. Porque a todo momento as situações, elas vão dizendo, você não se encaixa nisso, você não se encaixa nisso, você não se encaixa nisso, você não se encaixa nisso. Infelizmente, eu tenho visto hoje, eu tenho observado uma sociedade totalmente desconexa com seu Criador. Pessoas que não conseguem entender a grandeza do seu Deus, que não conseguem ver a dimensão do Deus que serve. Pastor Isaías, Pastor Felipe, Pastor Elvis, Chicão, todos sobem aqui no púlpito diariamente e falam, olha, a gente serve o Deus que abriu o mar vermelho, a gente abriu o Deus que faz fogo cair do céu, que bota coluna de nuvem, de fogo, desculpa, que bota nuvem para proteger o povo. E na primeira intempérie da vida, a gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho. A gente fala que serve um Deus grandioso, mas não conhece a grandiosidade desse Deus. Qualquer motivo, qualquer situação, a gente se sente abandonado. A Bíblia diz que mesmo que a mãe se esqueça de um filho que amamenta a Deus, Ele não se esqueceria de nós. Ele não nos abandonaria, Ele não nos deixaria de lado. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a gente às vezes deixa isso passar. Porque a gente não aprendeu a gerir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A gente é levado por qualquer palavra, a gente é levado por qualquer ação. A gente não tem firmado a nossa identidade. Passou-se o tempo, irmãos, da gente viver a superficialidade da nossa fé. Deus, Ele tem nos convidado para uma maturidade. Deus tem nos convidado a agirmos como filhos maduros dEle. Não adianta mais a gente... Às vezes minhas filhas estão brincando e eu tenho a minha filha do meio e eu tenho a minha sobrinha Maria Clara. As duas são duas pimentas. Mas olha, Jesus, se minha irmã estiver vendo, ela vai estar falando assim, ó. As duas, quando estão juntas, elas pegam fogo. Mas é assim, elas começam a brincar, eu quero esse brinquedo. Não, é meu. Ah, então eu não falo mais com você, eu não quero mais brincar com Maria, porque Maria não me ama, Maria não sei o que, Maria não sei o que. Aí vai, a outra vai pegar, não, Analisa, não deixa eu brincar, não quero, não sou mais amiga de Analisa, não quero. Ela me deixou sozinha, ela me abandonou. Isso é coisa de criança. É até bonitinho ver uma criança fazer isso, mas a gente já é adulto. As coisas de crianças, elas já passaram. A gente precisa aprender a desenvolver essa maturidade de entender, em primeiro lugar, que você tem um Deus que está com você em qualquer situação. E não é porque você está desempregado que você está abandonado. Não é porque você está com problema no seu casamento que você está abandonado. Não é porque as coisas não saíram do jeito que você quer que você está abandonado. Não é porque você não tem a sua casa própria que você está abandonado. Você tem um Deus que mesmo no meio da tribulação, Ele olha para você e Ele diz que Ele ama você.
Você tem um Deus que mesmo no meio da tribulação, Ele olha para você e fala, eu estou com você. Esses dias eu estava passando os stories lá do Instagram e eu vi uma imagem que eu achei muito legal. Tem um menininho que ele estava assim, ele olha e fala, ele vê Deus lá de longe. E aí ele fica olhando para Deus, beleza. Só que ele entra numa situação muito complicada. E aí no momento que ele entra nessa situação complicada, ele olha de novo e ele não encontra Deus. E ele olha de novo e ele não encontra Deus. E ele fala, Deus me abandonou. Deus me abandonou. E quando a imagem ela vai para trás, Deus está atrás daquele menino, tomando todas as flechadas nas costas por aquele menino. No momento de maior adversidade, no momento de maior luta, você tem um Deus que está ali tomando as flechadas no seu lugar. Você tem um Deus que está ali do seu lado, Ele não tira o pé do seu lado, porque Ele ama você. Porque Ele prometeu a você que Ele estaria com você até o fim dos tempos. Porque Ele disse para você que você não precisava temer, porque Ele estaria com você. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre esse assunto num momento em que várias pessoas ao nosso redor estão passando por solidão, estão passando por dificuldades. Eu coloquei aqui no slide 2 conselhos para nos ajudar a vencer a solidão. E o primeiro conselho que eu coloquei foi mergulhe na palavra de Deus, porque ela nos ensina como administrar os nossos sentimentos. Eu estudando para trazer essa palavra hoje, eu achei uma palavra de um pastor, um texto de um blog, que eu fiquei olhando aquela palavra e eu falei, era isso que eu queria dizer. Ele resumiu o que eu queria dizer. Olha só o que esse pastor diz. Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu a fazer o bezerro de ouro. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou os seus presentes. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram. Pedro, por não saber lidar com o medo, quase afundou no mar. Não podemos dominar os sentimentos que vêm até nós, mas podemos transformá-los. Precisamos aprender a administrar os nossos sentimentos de maneira que não percamos as bênçãos do Senhor. Um sentimento negativo só pode trazer consequências ruins. Então é preciso treinar as emoções para suportar os piores sentimentos sem ser dominados por ele. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, ali a gente firma a nossa identidade. A gente conhece quem nós somos. A gente conhece o que Deus espera de nós. A gente consegue descobrir ali estratégias para a gente vencer a nossa ira, para a gente vencer o nosso desânimo, para a gente vencer a nossa solidão. Então, se você nessa noite está se sentindo sozinho, você está se sentindo abandonado, mergulhe na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. E esse versículo aqui em Hebreus 4:12, eu sou apaixonada por ele. E ele fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, e quando a gente mergulha nela, ela nos ajuda a entender o nosso coração. Ela nos ajuda a entender as nossas emoções. Ela nos ajuda a gerenciar o que sentimos, o que pensamos. Nós estamos no meio do suicídio, do combate ao suicídio, E a maioria das pessoas com ideações suicidas, elas não conseguem controlar a sua mente, é mais forte. E a tentativa de tirar a vida não é tirar a vida, é tirar a dor. É a dor de um pensamento acelerado, é a dor de um pensamento que não para. E a palavra de Deus, ela é capaz de nos ajudar. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A gente pode ir a psicólogo, a gente pode ir a psiquiatra, a gente pode ir a psicanalista, a gente pode sentar para comer bolo com um amigo para desabafar. A gente pode fazer tudo isso. Mas não tem a mesma eficácia do que a gente sentar e mergulhar na palavra de Deus. E em Deus descobrir o que temos que fazer. Esse texto
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Como é feliz aqueles que meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Eu passei por um momento na minha vida, e por isso é tão difícil para mim falar sobre esse tema. Meu marido, ele vai até rir, porque até a chamada da igreja eu não conseguia gravar. Ele teve que tirar as crianças, porque eu falei: amor, eu não sei, eu não estou conseguindo, sabe? É tão difícil para mim falar por esse assunto, porque eu já passei pela solidão. Eu sei o que é aquele sentimento sufocante que te faz não enxergar nada, que te faz sentir sozinho, sentado numa sala com todo mundo rindo. Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é esse sentimento. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a única coisa que foi capaz de tirar a minha solidão foi mergulhar na palavra do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Foram noites sem dormir, meditando na palavra de Deus, e Deus, Ele falava comigo: eu sou contigo. Você vai passar por isso. Eu sou contigo. Não desanime. É tão penoso. Eu estou aqui até com torcicolo, porque eu falei: Felipe, eu nunca me senti tão desconfortável para trazer uma mensagem, porque eu sei o que é essa dor. Isso mexeu dentro de mim. Isso mexeu lá no fundo de quem eu sou. E eu vou dizer para os irmãos que a solução para mim, e eu creio que é para vocês, e eu creio que é para quem está me ouvindo em casa: medite na palavra de Deus, porque não há psicanalista, não há psicólogo, não há terapeuta nenhum que consiga chegar no mais profundo do teu sentimento, porque quem melhor conhece você do que aquele que te criou, do que aquele que te gerou, do que aquele que sonhou com você, daquele que antes de você pensar em nascer, você era substância informe. Ele sonhou com você, Ele te chamava pelo teu nome. Ele te conhece. E é meditando na palavra dEle que a gente vai ser capaz de sair dessa solidão, de sair dessa dor que angustia, que aprisiona. E o segundo conselho que eu queria trazer nessa noite é: não se isole. A tendência de quando a gente se sente solitário é a gente querer se isolar. Eu não sou boa companhia para ninguém hoje. Eu não estou bem, eu não sou boa companhia. Deixa eu ficar no meu quartinho. Menino, olha, hoje se eu ficar, sabe, eu vou varrer, eu vou ficar lá quietinho. Não, deixa eu ficar no meu quarto quietinho. Não vou sair, não quero ir para o PGM, não quero ir para a igreja, deixa eu ficar aqui. Meus irmãos, não se isole. Não se isole. Tenha relacionamentos saudáveis. Deus, Ele nos fez para vivermos em comunhão. Deus nos fez para andarmos juntos. Deus nos fez para sermos família, para estarmos unidos. E o primeiro sentimento que vem ao nosso coração quando a gente não está bem é de se isolar. Porque Satanás sabe que sozinho nós somos presa fácil. Porque Satanás sabe que se ele nos tirar do bando, é muito mais fácil para ele nos pegar. Eu vi um vídeo há muitos anos atrás, e eu podia ter pegado para trazer, eu acabei só me lembrando agora, de um grupo que era um grupo de bisão, eu não sei o nome daquele animal, que os leões ficam correndo atrás lá, eu não me lembro agora, mas vamos fingir que era um bisão. E ele estava sozinho, perto de um riacho, bebendo água, e daqui a pouco vem um leão. O leão vem com força total para pegar aquele bicho. Quando a manada vê, eles vêm correndo, e vai todo mundo para cima do leão. Quando o leão viu aquela manada, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi fugir. Porque ele achou que podia pegar, porque tinha um sozinho. Só que quando ele olhou o bando vindo junto, ele falou: não vou enfrentar não. Eu posso até machucar um ou dois, mas a probabilidade de eu me machucar também é grande. Ele, correu.
E é a mesma coisa que o inimigo faz. Quando ele vê que nós estamos juntos, ele fala que ele ali é mais difícil, deixa eu procurar alguém sozinho. Então não se isole. Não se isole. Até porque quando a gente está passando pelo momento de solidão, a nossa mente pensa tão acelerado, que a gente começa a inventar doença que a gente não tem. A gente começa a inventar problema que a gente não tem. A gente começa a ver coisa que não está vendo. A gente começa a agir de uma maneira tão enlouquecedora que a gente precisa de alguém do lado para falar assim: ei, psh, a terra, psh, volta para a terra aqui, acorda. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que se isola busca o seu próprio desejo e insurge contra toda a sabedoria. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Olha o que esse texto fala no final. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Uma vez eu estava dando aula e eu fiz uma dinâmica com os meus alunos do palitinho. Não sei se vocês já viram essa dinâmica. Você pega um palitinho e você quebra. Fácil. Você pega 2 palitinhos, você quebra com um pouquinho de facilidade, mas tem um pouquinho de resistência. Mas experimenta pegar um pacote de palitinho de churrasco e tenta quebrar. É difícil demais. É muito difícil. Porque eles estão juntos. Então aumenta ali a dificuldade para se quebrar. Então Deus nos criou. Não foi para viver no isolamento. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Antes do pecado, o homem tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com a natureza. E tinha comunhão com Ele mesmo. O pecado entrou no mundo e houve uma ruptura nessa comunhão. Só que a graça do Evangelho é saber que o sangue de Jesus vertido na cruz, ele foi suficiente para nos resgatar e reconectarmos ao nosso Senhor. Se você nessa noite está se sentindo sozinho, se você está se sentindo desamparado, esse não é o fim. Esse pode ser o começo de uma nova história com o Senhor. Até porque eu ouso dizer que todo momento de dor e toda tribulação que a gente passa, ela serve de consolo, de conforto e de alento para a vida daqueles que nos cercam. Eu costumo falar, eu falo com a minha mãe, com as pessoas que me cercam: poxa, você está passando por esse problema, Deus vai usar esse problema para você tocar a vida de muitas pessoas. Às vezes hoje você está nessa solidão e Deus amanhã vai usar essa sua solidão, assim como Ele usou a minha para falar para você nessa noite. Ele vai usar a sua para ser canal de bênção e fluir do Senhor na vida de outras pessoas. Não fique só, não se isole, não se abandone. Quer estar sozinho? Seja em solitude, como o Senhor fazia. Quantas vezes você vê na Bíblia falando: e o Senhor saiu de perto e foi orar. O Senhor pegou o barquinho e foi para o meio do mar. Porque ali ele ia se conectar com o Pai, ali ele ia se conectar com ele mesmo, ali ele ia pensar na vida, ia ter lá os seus pensamentos, e como que eu posso ser melhor, o que eu posso fazer, como que eu posso agir. A gente pode estar assim, na solitude, mas na solidão não. Na solidão não. E se você estiver em solidão, pode ter certeza que existe uma igreja que ama você, e que se importa com você, e que quer conversar com você. Se você hoje aqui na igreja, ou um alcance pelo YouTube, pelo Facebook, está se sentindo sozinho, manda uma mensagem para a gente, procura a gente. Nós temos um corpo de pessoas aqui que amam você e estão dispostos a pagar um preço pela sua vida. Assim como um dia lá atrás alguém pagou por mim, você tem uma igreja aqui hoje que quer pagar esse preço por você. Que quer te tirar dessa solidão, mas não somos nós que tiramos, mas nós conhecemos a pessoa que é capaz de fazer. E essa pessoa é o Senhor. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos colocar diante do Senhor o nosso sentimento. Eu queria te convidar nesse momento, se você estiver sentindo vazio no coração, se você estiver se sentindo solitário, sozinho, abandonado, rejeitado,
Que você nesse momento coloque a mão no seu coração aí aonde você está e que você faça essa oração comigo. Senhor, eu sei que tudo pode. Eu sei, Deus, que não há nada demasiadamente difícil para Ti. Eu sei, Deus, que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que reina e governa sobre todas as coisas. Pai, a nossa oração, Deus, nessa noite é que se o nosso coração nos enganar, seja maior do que o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua vontade. Ajuda-nos a entendermos os Teus desígnios para nós, Senhor. Ajuda-nos a reconhecermos a nossa identidade no Senhor. Deus, que a gente consiga enxergar a Tua grandiosidade. Que a gente consiga entender, Deus, que o Senhor é muito maior que o nosso problema. Que o Senhor é muito maior do que os nossos traumas, a nossa depressão, a nossa solidão. O Senhor é maior do que tudo isso, Deus. E nessa noite a gente quer pedir ao Senhor, Pai, livra o nosso coração, Deus, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Deus, nós pertencemos a Ti e nós pedimos, Pai, dá-nos esse senso de pertencimento. Ajuda-nos, Senhor, a não só sabermos, mas nos sentirmos, Senhor, participantes desse reino. Ajuda-nos, Senhor, a todos os meus irmãos que nessa noite, Deus, não se sentem como filhos amados, a sentirem o Senhor, a viverem esse amor, Pai. Deus, em nome de Jesus, restaure sonhos nessa noite. Deus, nessa noite eu clamo ao Senhor que o Senhor resgate, Deus, a alegria de muitos que já se perderam. Que o Senhor dê a eles um sono tranquilo e um sono reparador. Que o terror noturno não os assole, Deus, mas que eles entendam, Deus, que o Senhor é com eles no meio da dor. Que o Senhor é aquele que os protege, que os guarda, Deus. Que se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiam e sentinelas, Senhor. Deus, ajuda, Deus, os meus irmãos a compreenderem, Deus, esse amor incondicional, que não mede esforços para nos aproximar de Ti, Pai. Obrigado por cada irmã, por cada irmão que está assistindo nessa noite, Deus, nos seus lares. Que o amor do Senhor alcance eles também, Pai. Deus, que esse calor da Tua presença inunde o coração deles. E que eles sejam, Deus, impactados e constrangidos com a Tua glória nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui como igreja. Muito obrigado porque nós podemos entender o Teu amor mais uma vez, Pai. Esteja conosco. Que esse mês, Deus, que é um mês, Deus, que lutamos, Deus, para ajudar vidas, para conscientizar pessoas a necessidade de falar, de verbalizar, de curar as suas emoções, os seus sentimentos, Pai. Ele possa, Deus, ser efetivo, Deus, não só no mês de setembro, mas que todos os meses a gente se dedique a cuidar de pessoas que sofrem, que se sentem só, que se sentem abandonadas. Ajuda-nos, Senhor, a como igreja cumprirmos a nossa missão de trazermos vida a todo aquele que está perdido, a todo aquele que se sente morto, a todo aquele que está sendo amassado, massacrado pelo pecado, Senhor. Ajuda-nos a sermos dispenseiros dessa graça e desse amor, Deus, que faz nova todas as coisas. Muito obrigado pela oportunidade de proclamar o Teu amor e a Tua verdade, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de viver igreja com o Senhor, de viver igreja com essa igreja, Deus. Como eu me sinto amada, cuidada por essa igreja. E o desejo do meu coração é que todas as igrejas, elas tenham essa consciência de que elas são mão do Senhor, para curar, para trocar pessoas. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. É a oração que eu faço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
Senhor por esse ousado amor que nos resgatou. Amém? Glórias ao Senhor. Deus abençoe sua vida. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço ao Vitor, agradeço ao Júnior, ao irmão Fernando, dessa vez não esqueci, né? Ao Tiago, meu irmão 2 vezes, Kíssila, Débora, Nataniele, Anjinha, Dudinha. Agradeço essa amada igreja por esses momentos que nós vivemos aqui louvando ao Senhor juntos. Para nós é uma grande alegria. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe você aí na sua casa, né? Que a graça e a paz do Senhor estejam com a sua vida. Amém.